Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro de live. E hoje com uma convidada muito especial. Daqui a pouquinho vocês vão poder conhecer a Márcia Martins, para a gente entrar nesse tema tão interessante que é pais e adolescentes. Sejam bem-vindos! À medida que forem chegando, por gentileza, mandem um oi para que a gente possa cumprimentar vocês. Falem também de onde vocês são. E a ideia é também interagir com vocês, enviarem perguntas, enfim. Vamos começar a nossa manhã repleta de reflexão, de conhecimento e dividindo esse espaço com uma pessoa que vai nos ajudar muito a refletir sobre esse momento tão importante da adolescência. Então, pais, mães, sejam bem-vindos. À medida que forem chegando, vão mandando um oi, compartilhem também essa live com mais amigos para que possa chegar até mais pessoas, para que ela consiga chegar em algumas casas que precisam talvez de um momento de reflexão, de atenção, de olhar para esse momento tão importante que é o momento da adolescência. Sejam todos muito bem-vindos para esse momento. Vamos chegando, dá um minutinho só para as pessoas chegarem. Já estou convidando aqui a Márcia para entrar, para a gente já começar esse bate-papo com vocês. Nessa manhã fresquinha de quinta-feira. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Márcia, e Tá você? me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. E você por aí? Também, tá tudo ok. Tem hora que dá Então tá pane bom. aqui nas conexões. É verdade. Márcia, seja bem-vinda. Gratidão pelo convite, fiquei muito feliz, Levi, mesmo. Eu que Como eu já agradeço. te disse, eu te acompanho já há um tempo, então é extremamente importante a gente unir forças e levar o que a gente Uhum. sabe, o que a gente está aprendendo e compartilhar esse conhecimento, né? Então, como... Muito bom. Pode falar. Desculpa, cortei você. Não, eu quero agradecer você ter encontrado um tempo na sua agenda e ter abraçado a ideia de ter esse momento com as pessoas, de levar informação, reflexão para essa fase tão importante que é a adolescência, né, Márcia? Isso é verdade, essa fase é tensa, né? Tanto para os jovens quanto para a gente, o adulto, né? Só que a gente não pode esquecer que a gente já passou por essa fase e sabe também o quanto Pois ela é. é complicada, né? Não só as E- suas transformações, como as suas emoções, como ela pega nessa fase. Exatamente. E você sabe que, bom, à medida que as pessoas vão entrando, vão mandando um oi pra gente, mas eu sei que agora o Instagram está fazendo aí alguns convites, podem entrar algumas pessoas conhecidas. Quem for conhecido da Márcia, manda um oi. Quem for meu conhecido, manda um oi. Enfim, a gente quer interagir com vocês também. Sejam todos muito bem-vindos. Márcia, eu quero te convidar a se apresentar. Enquanto isso, eu vou colocar o tema da nossa live de hoje aqui, já vou afixar para as pessoas que entrarem já começarem a ver do que se trata, tá bom? Então, Tá fica à bom. vontade, seja bem-vinda e comece a se apresentar para o pessoal. Bom dia, galera. Eu sou a Márcia Martins, eu trabalho com adolescentes, então eu ajudo, auxilio o adolescente nessa fase, que é complicada, a eles desenvolverem seu autoconhecimento, né? Então, melhorar a sua autoestima, melhorar a sua autonomia, desenvolver a sua autonomia, na verdade, o senso de autorresponsabilidade, que é extremamente importante esses fatores, esses pilares, para que eles cheguem na fase adulta de uma forma mais saudável. Então a gente vê aí, né, Levi, que quantos de nós adultos a gente tem ainda conflitos internos, quando a gente presta atenção e vai em busca de melhorar através de tratamentos, a gente identifica todos eles onde? Na infância e adolescência. Então, por isso que é Sim, importante, quanto antes o adolescente, a gente levar essas informações e começar a ajudá-lo, auxiliá-lo a desenvolver o seu autoconhecimento. É o que eu sempre falo, autoconhecimento é a chave para o sucesso, para qualquer posição, para qualquer profissão, o caminho que você vai escolher na sua vida. Então eu venho aí trabalhando com esse desenvolvimento com o adolescente. E como consequência a gente vai cuidando da família também, né? Porque senão enxugar gelo, você só cuidar do adolescente, aí chega em casa, tudo aquilo que eu consegui passar para ele, ele chega em casa e dá de encontro, sabe, com a família, os conflitos podem até piorarem, né? Então, com certeza, Márcia. é um todo ali os cuidados.
Com Então é isso que certeza. eu Bom, faço, pessoal, esse trabalho aí. para quem for chegando aí, mandem um oi. Sejam todos muito bem-vindos. O tema da live já está fixado aqui, pais e adolescentes, as dores e os desafios da adolescência e também as alegrias, né? Quando a gente começa a olhar um pouquinho para esses detalhes, as alegrias aparecem. E como a Márcia bem falou, nós também passamos por isso. Né? Hoje, pais, mães passaram por isso. É claro, momento diferente, momento repleto de tecnologia, ultravelocidade, síndrome do pensamento acelerado, toda essa intensidade, de certa forma, daqui a pouco a Márcia com mais propriedade vai entrar, mas Márcia, sabe uma coisa? Antes disso, para quem não me conhece, eu sou Levi Corrêa, sou hipnoterapeuta aqui da região de Campinas, também trabalho ajudando as pessoas a alcançar seus objetivos aí, pessoais e profissionais, e hoje eu tenho a alegria de dividir esse momento com a Márcia, que vai nos ajudar a refletir um pouquinho sobre esse momento dessa fase, onde se talvez deixa um pouquinho da infância e começa a colocar o pé ali num caminho para a vida adulta, que é esse meio que é chamado de adolescência. E, Márcia, sabe o que é interessante? Eu comecei a refletir um pouco sobre esse tema, e sabe do que eu lembrei? Eu lembrei do meu pai fazendo barba, né, ali, e eu encostando do lado dele, eu quase não tinha nada, né, só uns penudinhos aqui, e aí peguei uma gilete e comecei junto. Né? Eu já fazia isso com uma frequência, mas nesse momento eu lembro que eu já tinha o que tirar, né? Eu já tinha o que tirar. E olha o que virou. Virou. E o que tem por trás disso, né? Tem assim, o quanto os pais são reflexos para a gente. O quanto é importante esse momento, né? Não só esse momento, mas desde a barriga da mamãe até os dias de hoje, mas o quanto eles são espelhos. Eu acho que, antes de eu passar a bola para você, essa reflexão, qual a qualidade do nosso espelho, né, de nós enquanto espelhos, para a relação com os nossos filhos. Tá? Mas, Márcia, fique à vontade para iniciar essa nossa reflexão. Pessoal, assim que forem chegando, por gentileza, mandem um oi para a gente. Estamos aqui com a Márcia Martins, é uma especialista na adolescência, ela olhou isso como foco, com carinho, com atenção. Ela trabalha também como facilitadora de relacionamento familiar, né, muito sugestivo, claro, quando você ajuda a família a se desenvolver, naturalmente você facilita ali um trajeto. E o tema são as dores e os desafios dos adolescentes. Mas antes de passar de novo, e está vendo que eu falo demais, né? Me corta se precisar. Eu deixo. Eu estava olhando um dado da OMS aqui, que ela diz assim, 68 em cada 1000 bebês de mães adolescentes, aí na fase de 15 a 19 anos, nascem nessa fase. Ou seja, nascem de 68 de 1000 bebês na fase da adolescência da menina, aí de 15 a 19 anos, no Brasil. Então ele tem uma taxa muito grande comparado aí a outros países, né? E também é uma das questões que às vezes é tabu, né? Que é a questão do namoro, do sexo, do relacionamento, que está aí nessa fase da adolescência, né? Essa saída da puberdade, esse descobrir do corpo, de olhar diferente para o menino, para a menina, esse relacionamento ele começa com bastante intensidade nessa fase também, né? Esse dado da OMS ele diz assim que as meninas cada vez mais começam cedo, né? E talvez nesse momento venha aí também mais uma reflexão de essa atenção a esse momento, a esse descobrir, né, a se falar do corpo, o quanto ainda talvez seja um tabu, ou quanto talvez os pais não tenham tempo, nem qualidade de tempo para lidar com isso. Mas eu quero parar de falar e passar a reflexão para você, Márcia. Bom, vou falar sobre a sua primeira reflexão com relação a você fazer a barba com o seu pai. Né? Você disse que isso foi muito importante, você lembra disso até hoje. Então, isso me lembrou de uma frase que fala assim, os espíritos gritam mais que palavras. Então, realmente, eles são os nossos espelhos. A gente aprende desde quando nasce com os comportamentos. Esses são os exemplos, muito mais do que com o que falam para a gente. Por exemplo, um bebê que vai mexer na tomada e fala, não pode, machuca. Para ele, tanto faz. Ele vai lá e põe. Enquanto ele não levar o choque
sabe? Então, assim, E ainda então, dá risada, né? é, Aquele desafio, né? e aí que vai testando os limites dos pais, né? Tipo, até onde Exato. eu posso ir, né? Então tem todo esse trajeto aí, desde quando a gente nasce, mas que os exemplos, eles ensinam muito mais, sim. Então não adianta nós, pais adultos, falar que, não faça isso. Por exemplo, não beba bebida alcoólica, mas se eu Uhum. bebo, sabe? Então, são as palavras que usamos também, precisamos tomar cuidado, sabe? Exato. Eu tenho um filho adolescente de 16 anos e ele se interessou, ele queria experimentar a bebida alcoólica. E que eu e meu marido nós fizemos? Assim, olha, se a gente proibir, ele vai beber de qualquer jeito, sabe-se lá o que vai beber e onde e com quem. Então, o que nós Uhum. começamos a fazer? Você quer experimentar uma cerveja? Então, vai experimentar aqui em casa, com a gente. Uhum. Porque daí ele ia vendo qual era o limite dele. Entendeu? Então, essa foi a minha opção para que ele não experimentasse no mundo. Então, assim, são os exemplos que você tem dentro da sua casa, que é o que vai ensinar muito mais. Então, se você quer falar algo para o seu filho e ensiná-lo, também precisa se conhecer, olhar para dentro de si, sabe? Sim. Porque é aí que surgem os apontamentos de dedos, sabe? Então é isso que a gente tem que tomar Uhum. cuidado, porque são os maiores conflitos entre família ou no relacionamento de forma geral, sabe? Na sociedade como um todo. O E eu acho que outro, aí nasce, né, Márcia? Desculpa não, pode interferindo, mas só colocando um recorte para a gente ampliar, inclusive, essa reflexão. Nesse momento, né, da adolescência, tem toda aquela coisa de autoafirmação, do adolescente querer distanciar daquela fase da infância mesmo, e meio que provar, né, assim, para a roda de amigos, para o social, até para os ser pais. escolar, Não sou mais criança, né, não sou mais criança, sou descolado, né? Ou seja, até às vezes, se não tem esse tipo de comportamento, ele vai buscar talvez essa autoafirmação, e eu falo talvez porque de família para família tem muita diferença, né? talvez uma roda de amigos, né? Talvez aí de frente com uma garota que ele gosta, enfim, que nasce as primeiras questões ali, né? Então é extremamente importante isso que você falou, Márcia, inclusive da comunicação, que, pasmem, é desafiador nos dias de hoje. As Sim, pessoas falam muito e tem escutam muito pouco. mimimi, né? As Nós estamos pessoas. vivendo uma era de mimimi. Você não pode falar nada que a pessoa É, já se ofende, sabe? uhum, Isso em qualquer idade, não é só os jovens, não, em qualquer idade. Interessante sim, que, assim, partindo disso tudo, uma das dores realmente que nós precisamos entender é que a adolescência, essa transição da infância para a fase adulta, é a adolescência. Então, isso envolve tanto a sua parte, o seu desenvolvimento neural, quanto biológico e físico, né? sim, Então, é a sim. mudança do seu corpo, sabe? Os seus hormônios que estão extremamente alterados. Então, Espinhas. eu costumo chamar, Levi, de, nessa adolescência, a montanha russa das emoções. Então, Uhum, momentos que o carrinho está lá em cima, eles estão super felizes. Aí o carrinho desce, puxa, sim. vai na tristeza profunda, tá? E esse é o perigo, quando o carrinho começa a descer. Porque Uhum, quando ele chegar na parte lá embaixo, e as suas emoções estiverem muito pesadas, muito doloridas, ele vai ficar tão pesado para subir de novo, para se sentir feliz, se uhum, sentir bem, sabe? sim, Então, qual parte da montanha russa que ele vai ter dificuldade, sabe, de se erguer novamente? Porque a nossa vida é assim, sim, são altos e baixos, né? exato. Então, né? Mas só que assim, a gente aprendeu tudo isso, a lidar com muitas coisas na nossa vida, na nossa situação, com o tempo, com a nossa experiência de vida. Acontece que eu vejo que muitos pais, nesse momento da adolescência, primeiro, esquecem que também já foram adolescentes. Ou quando se Uhum, lembram, se apropriam do título eu sou pai, eu sou mãe, eu sei o que eu estou fazendo, né? E fala, mas na minha época não era assim. Né? Então já vem com esse na discurso minha pronto, época. né? Exato, Então, exato. pronto, E, já começou aí. Você já barra. Então, o que, uhum, que acontece? É, quando começa essa transformação do corpo, principalmente, por exemplo, eu vejo assim a minha filha. Minha filha está com 14 anos hoje. Ela está maior do que eu.
Então, quando eu olho para ela, eu vejo uma outra mulher. Então, o que Uhum. acontece? Se você se olhar somente pelo que você está vendo, você vai querer discutir de igual para igual. Só que esquece que a parte neural não está madura. Tá? Perfeito, Então, é a perfeito. mesma coisa que você chegar, por exemplo, para uma criança de 2 aninhos e exigir que ela vá no banheiro, se limpe sozinha e faça a sua própria mamadeira. Uhum. Entendeu? Ela não vai saber fazer. Sabe? Ela pode olhar, observar, mas fazer, não, ela não tem essa capacidade. Então a Sim, gente sim. acaba misturando muito isso, olhando Uhum. para a forma adulta, só que esquece que ali é a criança ainda que está em desenvolvimento, É sabe? Então ela perfeito. Que não vai colocação. saber, sabe? Ela vai ter essa dificuldade de entender isso que a gente acaba exigindo muito deles, sabe? Uma Uhum. certa responsabilidade que eles não estão preparados ainda. Então tem essa confusão, sabe? Então, isso, um dos principais pontos que iniciam os conflitos é esse, sabe? Quando você olha para o outro como se fosse adulto já e esquece exatamente a idade que ele tem. Só lembra quando Exato. é para chamar a sua atenção, a atenção do seu filho, para algo que vá te propor assim, que vai ser vantajoso para você, mas no sentido de chamar a atenção, para mostrar assim, tipo, eu sou seu pai e sua mãe, eu sou melhor que você. Então, tipo, eu vou começar a te tratar que nem criancinha, porque você está se comportando assim, entendeu? Mas vem no Exato. sentido assim de rigidez e não de cautela. Aí, de novo, a comunicação. Olha só como ela é importante, sabe? E o que... E eu acho que aí você toca num ponto, né, Márcia? Desculpa cortar você. Pessoal, para quem chegou agora, a gente está falando com a Márcia Martins, trabalha com adolescentes, então a gente está falando dessa fase justamente entre o final da infância, né, essa ida para a fase adulta, os desafios, o olhar dos pais, enfim, se essa live faz sentido para você, a gente convida você a ficar aí com a gente. Se você lembrou de alguma pessoa que está precisando de alguma mensagem, uma reflexão, compartilha essa live com ela. Temos aqui a Márcia também para contribuir com a gente. Tendo perguntas, manda para a gente. E a Márcia falou que antes de entrar, ela falou, Levi, eu gosto de bastante coraçõezinhos assim subindo na tela. Então vão mandando corações à medida que vão gostando das reflexões e de tudo. Márcia, e eu acho que aí cai num ponto extremamente importante para a gente refletir enquanto pais. Também sou pai, tenho 2 filhos gêmeos, tem filhos gêmeos da fase de 9 anos, e o quanto são diferentes, o quanto é muito singular, embora a gente tenha aí toda uma teoria, uma construção, né, psíquica por trás, mas é muito singular. Só que aí esbarra numa questão de velocidade, né? Eu digo pelo meu caso, às vezes a gente chega em casa tarde, cansado, e eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo também têm esse tipo de comportamento, e aí a gente esbarra na qualidade da comunicação com aqueles que a gente mais gosta. Talvez a gente tenha um excesso de paciência com pessoas distantes, com pessoas da nossa vida corriqueira, que não estou dizendo que não são importantes, mas era o que a gente está de frente com aquele ser humano em evolução, que é o nosso filho, que é a nossa esposa, o nosso marido. Talvez aí falte aquela energia que a gente desperdiçou ou deu em demasia para o dia, né? E aí falta realmente não só ouvir, mas escutar, o que tem por trás das palavras, os sinais que vão aparecendo, talvez aquele distanciamento da relação com os pais, aquele distanciamento da relação com os irmãos, né? E a gente fala de famílias, às vezes, de 2, 3, 4, 5 irmãos, e aí o jogo de cintura dos pais para conseguir dar aquela sensação de, puxa, estou controlando tudo, ou aquele falso controle que a gente está controlando tudo, e aí que entra o processo realmente da gente entender, enquanto pais, talvez, né, Márcia, que a gente tem que realmente preparar para o mundo, mas a gente não pode viver a vida para eles, né? Me veio uma frase agora, eu preciso lembrar do autor, enquanto você vai falando, eu vou procurar para dar exatamente a nota dela, mas os pais devem dominar a arte de serem desnecessários. Os pais devem dominar a arte de serem desnecessários.
E é uma linha muito tênue, porque a gente vê adultos extremamente infantilizados e adolescentes extremamente com pinta de adulto, com pinta de, de, de consciência, né? E aí entra exatamente no que você falou. Às vezes a gente muda um pouco e olha que ali ainda tem uma criança ou naquela fase adulta a pessoa ainda se ampara em comportamentos e emoções da infância ou da adolescência, né? Enquanto você vai refletindo sobre isso comigo, eu vou procurar a autoria dessa frase. Sobre isso que você falou, eu vou ser até um pouco... Ai, desculpa se eu for dura demais com isso, com essa frase, mas me lembrou de uma outra frase também, é assim: até que momento é o amor e quando se torna egoísmo? Por que eu estou falando isso? Justamente por conta do que você disse. Lá fora, a gente acaba tendo paciência com muitas pessoas. Mas o que está em jogo para a gente ter essa paciência? É o meu emprego que está em jogo, por isso que eu finjo ter paciência com o meu chefe? Eu finjo ter paciência com o meu cliente? Tem coisas em jogo. Então, a nossa maturidade, a nossa experiência de vida da fase adulta foi fazendo com que a gente tenha esse jogo de cintura, sabe? Até que ponto eu posso gritar com o outro, desde que não me coloque em risco, e com quem eu vou gritar ou com quem eu vou brigar, né? E aí quando a gente se sente em casa com os nossos familiares, com quem a gente ama, a gente se sente no direito de despejar todas aquelas emoções, aquelas raivas que a gente passou durante o dia. E aí vem e desconta. Um desconta no outro. Então, olha só o perigo também desses comportamentos. Porque, de novo, os exemplos gritam mais que palavras. Então, o que eu estou ensinando para o meu filho? Então, quando eu disse até que momento é amor e quando se torna egoísmo, é quando, de repente, a gente não para a gente olhar para nós mesmos, cuidar da gente mesmo. Então, o pai, o adulto, ele também precisa olhar para si, também precisa desenvolver o seu autoconhecimento, saber quem ele é, o que ele é, o que ele gosta. Perfeito. Sabe? Porque Perfeito. se eu trago, com o passar dos anos, conflitos internos mal resolvidos e eu não busco ajuda para tratar isso dentro de mim, eu estou ensinando esse tipo de comportamento para o meu filho, de continuar, sabe, esses conflitos, de não resolver, ou de me fechar, ou o oposto, de sair gritando, brigando. São esses exemplos que a gente tem que começar a olhar para dentro da gente. Qual é o exemplo que eu estou dando para o meu filho? Como mãe, como pai, como tio, como avô, que seja, sabe? Para o adolescente e para a criança num todo. E que eu ia falar também, porque assim, o adolescente, nessa fase, ele está em quê? Ele não sabe quem ele é. Assim como eu conheço gente com 50 anos nas costas que também não sabe o que é. Quem é. Mas tudo bem. Com certeza quem está escutando essa live com a gente lembrou de um ou dois também, Márcia. Eu já lembrei também. Entendeu? Mas a importância de nós ajudarmos eles a se autoconhecerem agora, justamente para quando chegar na fase adulta, ter o menos conflito possível, sabe? Não ficar protelando e levando esses hábitos familiares, sabe? Que são os padrões de repetição. Como você disse, por exemplo, esse aumento grande de meninas, jovens, adolescentes que estão virando mãe, né? Então, assim, o que isso quer dizer? Primeiro, a imaturidade mesmo, né? Neural. Tá? Eles não têm essa percepção de futuro. Se você chegar para um jovem e falar o que você quer ter e ter feito e já ter daqui a 5 anos, não sei. É a primeira resposta. Eles não sabem. Por quê? Porque eles realmente não conseguem ter essa visão. Uns ou outros que conseguem ter isso, tá? Sim. Mas normalmente a grande maioria não sabe. Então, quando a gente fica, por exemplo, questionando eles para o que você vai ser de faculdade, o que você vai fazer, e eles falam que não sabem, eles se sentem perdidos, é porque não sabem mesmo.
tá? Então, olha o autoconhecimento. Por que que as meninas estão engravidando e cada vez mais cedo? Tem essa transformação hormonal. Então, eles estão borbulhando, é o corpo pedindo pelo sexo, entendeu? E como eles não têm essa maturidade, não sabem ter essa percepção, eu vou curtir o momento. Então, eles estão usando dessas emoções deliberadamente, sabe? Tipo, vamos lá, é oba-oba e vamos brincar para ver o que acontece. Então, esses desafios internos que eles têm, sabe? De se desafiarem, também faz parte desse momento, dessa fase. Eles gostam de desafios. Então, tudo isso, vamos lá, vamos ver o que vai dar, sem pensar nas consequências, entendeu? Então, por isso que o número está aumentando. Por quê? Porque quais são os exemplos que estão tendo em casa? Eu tenho certeza que se a gente for fazer uma análise, olha só como a repetição de padrões é extremamente importante a gente trazer isso para a nossa consciência e quebrá-los, tá? Por quê? Porque se a gente for analisar, fazer lá uma pesquisa de quantos por cento foram de aumento que você disse aí na... Vou pegar esse dado com certeza para você. Vai, por exemplo, acho que não sei... 68 de mil, 68,5 de mil bebês entre 15 e 19 anos. Tá. Então vamos pensar aí, vai. Dessas 1.000 pessoas, dessas 1.000 adolescentes que foram pesquisadas, quantas dessas que as mães também já foram mães jovens, que os avós também tiveram jovens? Olha só a repetição de padrões. Tem um filminho que eu tenho no YouTube que eu amo de paixão. Eu assisto umas 10.000 vezes, eu já assisti, e eu me emociono todas as vezes que eu assisto. Chama Vida Maria. Você já viu? Não. Anotem aí, pessoal. Vida Maria. Tá? Vida Maria. Desenho. Se eu não me engano, foi do governo do Ceará que fez. Uhum. E ele conta a história de uma mãe que queria conhecer o mundo, aprender a ler e escrever, mas aí a avó obrigava a limpar o quintal, a fazer as coisas, aí ela cresce, vira adolescente, vira moça, engravida, ou seja, mostra a mesma vida que ela teve da mãe. E aí passa para a filha, que passa para outra. Isso é o melhor exemplo de repetição de padrão de família. Então, eu acho que você vai dar para entender melhor essa estatística. Sim. E aí você toca num ponto, né, Márcia, crucial no nosso autoconhecimento enquanto pais. Sim. Aquela falta de atenção que talvez eu estou promovendo, ou aquele excesso de raiva, ou aquela falta de amor, ou aquela falta de conexão. Qual parte de você, né, enquanto pai, enquanto mãe, arrastou isso junto para a sua vida? De onde que veio? Né? Em que momento que você deixou isso se tornar inconsciente? Em que momento que você deixou isso escapar das suas mãos? E talvez nesse momento que você está olhando para isso, você fala, puxa vida, meu pai e minha mãe eram assim comigo. E por que eles eram assim comigo? Porque os avós eram assim com eles. Né? E aí começa a se arrastar dentro de um padrão inconsciente, e às vezes eu não tenho o amor no formato de abraço, no formato de carinho nas palavras, mas eu tenho no formato talvez de repreensão, porque eu aprendi assim, e porque é a minha única forma. Né? E nesse momento, talvez você esbarre com questões de referências, porque os adolescentes se comunicam. Né? Porque o pai do meu amigo abraça ele, meu pai nunca me abraçou. Porque o pai do meu amigo ou da minha amiga diz eu te amo com facilidade e eu não consigo falar. E o meu não sai. Né? E aí, claro, você olha talvez um pouco de mágoa, um pouco de raiva para quem? Para aquele que deixou. E aí talvez, ou então você não sinta falta daquilo que você não teve. Naturalmente você não consegue expressar isso. Olha como vai virando um ciclo. Você me fez e nessa velocidade, né, Márcia, a gente para
de se perceber. Sim. Ou a gente vai buscando só questões externas, mas em nenhum momento a gente deixou e parou para conversar com o nosso interno, com o nosso interior. Né? Naturalmente, se eu não tenho a conexão com o meu amor próprio, com a gentileza do eu, comigo mesmo, como que eu vou passar isso para o meu filho? Como que eu vou passar isso para minha esposa, para as pessoas que estão ao meu redor? Talvez essa falta de conexão interna impeça de eu demonstrar. Né? E por quê? Porque em algum momento eu não tive também. Quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente começa a entender, e aí vem uma transformação, viu, Márcia? Só para a gente criar um ponto aqui, não olhar com mágoa nem com raiva, porque era o que eles conseguiam dar, os avós. Era como eles aprenderam. Né? Daquele jeito era certo para eles. E aí, quando você começa a entender que eles deram o melhor, que eles deram o que podiam dar, você começa a entender que está tudo bem, porque você não precisa continuar com esse padrão e você pode criar a sua percepção do que está acontecendo e mudar para os seus filhos, para os seus netos. Não deu tempo com os seus filhos? Tem os seus netos. Não deu tempo com os É seus tempo. netos? Né? Olhe como a vida continuando, né? E não com aquela cabeça presa no passado de que eu tenho que continuar me machucando porque eu não tive. E a gente está falando de padrões inconscientes que às vezes a gente não percebe. Lá na vida adulta que a gente vai parar Do e falar, hábito já. caramba, que falta de carinho que eu tive, e naturalmente eu não dei carinho para o meu filho, e naturalmente agora eu estou esbarrando no meu neto, que eu estou tentando compensar tudo isso. Olha que louco. Não é? É maluco mesmo. E você me fez lembrar de uma roda de adolescentes que eu fiz uma vez, e eu dei umas atividades, É. e eu vi que tinha um rapaz com uma extrema dificuldade de se entregar nos exercícios escritos. Não era nem a parte Certo. emocional de falar, era de escrever mesmo. E ele olhava para os Uhum. lados, tal, e aí eu falei assim, você está com alguma dificuldade? Ele não conseguia nem colocar no papel para responder, né? Uhum. E aí tá, depois eu fui, conversei um pouco com ele, e aí eu tive a oportunidade de conhecer os pais. E aí eu entendi da onde veio toda essa rigidez, sabe? Tipo, esse fechar, não falar sobre os seus sentimentos. Então, olha só como que é importante a gente olhar para dentro da gente, esses conflitos de Uhum. novo. Porque, assim, a gente precisa conhecer os nossos pais. Estou falando nós adultos agora. Eu, por Sim. exemplo, eu só fui me dar conta de que eu não sabia quem era a minha mãe antes de ser a minha mãe, depois que eu comecei a estudar. Assim, agora, né, não vou falar a minha idade, mas agora, uns 4, 5 anos atrás, eu fui fazer um processo de, não sei se você já ouviu falar do curso de doula, eu fui fazer esse curso e eles falam muito sobre a ancestralidade. Aí eu falei assim, caramba, Uhum. mas aí eu tive que fazer pesquisa, né? Então foi quando eu comecei a perguntar para minha mãe quem foi minha avó, quem foi meu bisavô, isso. E aí eu fui descobrindo coisas que foi me trazendo todos vários sentidos, entendeu? De coisas que aconteceram com a minha mãe, com os meus pais e que repetiram comigo, Perfeito. tá? Perfeito. Então, quando eu entendi que essa extrema importância de saber como foi a vida, a gente consegue diminuir muito o percentual do julgamento, sabe? Então, o que eu faço hoje? Tem um livro que se chama, não sei se vocês já conhecem, mas eu utilizo ele nos meus processos, chamado Pai, me conta a sua história. Aí tem mãe, me conta a sua história, avó, me conta a sua história, avô, me conta a sua história. E ali são perguntas que eles fazem, sabe? Como foi a infância da sua mãe? O que seu pai gostava de assistir? Quais eram as brincadeiras? De início parece ser coisinha boba, sabe, de perguntar, mas tem você registrar isso e entender como foi a história do seu pai e da sua mãe, facilita demais para você começar a entender Muito. as coisas que estão refletindo ainda em você. E Sim. o jovem entender
por que os pais estão agindo hoje dessa forma com ele. Então, tanto para os pais quanto para os jovens, eu sempre falo, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, da maneira que eu te amo, é a maneira que eu estou conseguindo expressar neste momento. Uhum. E não a maneira que você quer que eu demonstre o quanto eu te amo. Então, é essa visão que a gente tem que começar a abrir um pouco mais a nossa mente. O que o outro faz por nós. É começar a se colocar no lugar do outro, mas para conhecer a sua vida, todo o seu movimento, seu aprendizado até então, e quebrar um pouco desse julgamento, sabe? E respeitar pontos de vista diferentes. Porque hoje eu tenho meu ponto de vista, eu, Márcia, por toda a minha experiência de vida que eu tive até hoje, das coisas boas e ruins que aconteceram na minha vida. Assim como você, Claro. tem o seu ponto de vista. A gente pode falar sobre o mesmo tema, o mesmo assunto, mas vamos ter pontos de vista Opiniões diferentes. parecidos, mas nem Exato. iguais. Entendeu? Exato. Então é isso que E, entender. pessoal, para quem entrou agora, a gente está conversando com a Márcia Martins, ela trabalha com adolescentes, tem um coach voltado à adolescência, essa fase importante que é a saída da infância e o início aí dessa caminhada para a vida adulta, né? 12 a 18 anos, né, Márcia, nessa fase, né? Que eu acredito sim, mas a adolescência, teoricamente, ela vai até os 21 anos, por conta da parte neural, tá? Mas existem algumas pesquisas agora que já estão querendo colocar para até 24 anos, tá? Se bobear, 23. Por que, Levi? E aí... Sabe por que estão fazendo isso? Porque cada vez mais os jovens estão demorando para entrar no mercado de trabalho. Bom. Eu lembro que o meu primeiro emprego registrado em carteira, foi aos 14 anos de idade. Mas eu trabalho desde os 9, 10 anos. Entendeu? Então, olha só, eu fui desenvolvendo a minha autorresponsabilidade através dos meus empregos. Olha a importância também de se trabalhar o quanto antes. Não é de se matar de trabalhar. Claro, os estudos são extremamente importantes, mas tudo na nossa vida a gente tem que ter o equilíbrio. Tudo que é demais ou de menos atrapalha. Então a gente precisa ter o equilíbrio, entendeu? Então, você trabalhar fora também exige de você, e você vai desenvolvendo a autorresponsabilidade. Então, por isso que a gente está vendo muitos jovens aí que não estão, aparentemente, não estão nem aí com a vida. Mas é o comportamento dele, não é o pensamento nem o sentimento. São coisas diferentes. Não significa que ele esteja desesperado em procurar um emprego, desesperado em ajudar a sua família, desesperado em estudar. Ele só está se defendendo porque ele não sabe o que faz, ele não sabe para onde ir. Né? Então, porque ele aprendeu assim, né, Márcia? Porque ele aprendeu assim, de certa forma, e esse aprendizado ele é tão sutil, né, Márcia? Porque você falou da questão dos comportamentos, né, que eles se arrastam, e quando a gente olha também para a nossa mente, e a base dela é emocional, isso perpassa a palavra, porque a percepção é exatamente isso, né? Aquilo que eu entendi, talvez não seja aquilo que você quis passar. A comunicação de novo. Exato. E aí, cada mente, eu digo isso pelos meus filhos, né? O que para um virou tristeza, para o outro virou alegria. O que para um virou frustração, para o outro virou uma outra sensação. Porque as emoções, a gente sabe que são instintivas e são naturais. Né? A gente não consegue controlar a emoção. Mas aí o que nasce da emoção são as representações, aquele que vem do sentimento, do sentir de cada um, né? E aí que é muito singular. E aí você vê que na adolescência, você tem adolescentes que estão com uma base, com uma estrutura melhor desenvolvida, que aguentam entrar no mercado de trabalho e encarar talvez uma frustração de um desafeto com o chefe, com um parceiro de baia, né, ali no dia a dia. E ao contrário também, aqueles que não tiveram base, que na primeira frustração já desanda. O mundo acabou. Já vira. O mundo acabou. Né? Porque não se permitiram encontrar essa base do que é a frustração, talvez vinda dos pais ou vinda das mães, porque em algum momento essa falta foi suprida
talvez de forma material, de forma de bens ali, de forma de videogame, de tudo aquilo para suprir uma ausência emocional, talvez. Uma ausência de estar do lado e falar assim, filho, como foi seu dia? Né? O que você sentiu? Como foi sua escola? Como que estava lá? Não, a minha ausência, por Só conta fazer desse excesso, ela foi suprida ali com uma viagem para Disney, com um PlayStation, com um celular de última geração, e no fundo ela não queria o iPhone XYZ, talvez. Ela queria suprir talvez uma demanda emocional que naquele momento estava gritando dentro dela. E que que não essa sabe sensação de expressar. prazer, ela atenuou só. E aí lá, nesse primeiro momento que você disse, porque o chefe não é o pai, mas cria-se muito gatilho de representação do pai pela autoridade, por todas essas questões. E aí pode ter realmente esse conflito. E se não há essa base, de que forma que ela lida com isso, esse adolescente? Né? Cada um vai lidar de alguma forma. Por isso a importância, né, desse momento, dessa estrutura, dessa comunicação, e não só de comunicar, de tornar comum, né? Não é só de falar, Olha só como de é tornar comum. extremamente importante a comunicação, né? Se não tem esse diálogo em casa, diálogo é ouvir, saber falar, né? Tem tons. A Uhum. entonação de voz influencia demais. Então, assim, me fez lembrar, por exemplo, como você se comunica com seu filho. Você falou umas frases, como foi seu dia? Se você falar assim, perguntar, e aí, filhão, como foi seu dia? Legal. Incrível. Me conta sobre o seu dia, filhão. Não, Né? tem que ser Olha a direto. diferença. Não, você tem que ser direto, assim, tipo, como foi a sua escola, a sua aula de português? A sua professora foi Aham. mais calma Olha, hoje? Então, sim, seja sim. direto, direciona a sua Uhum. pergunta. Entendeu? Porque quando ela Sim. fica muito generalizada, muito aberta, a resposta vai ser clara. Legal. Ah, legal. Ou E uma é o que merda, os adolescentes fazem. o de É, sempre. Eles não o de querem ter sempre. diálogo, sabe? Não. Eles não querem, eles querem ficar no mundinho virtual deles. Então, para você Porque em algum momento não ajudar, foi promovido, né, Márcia? Porque em algum sim, momento isso foi tolhido, né? sim. E é mais cômodo para ele, porque foi Claro. justamente numa fase que ele precisou, que ele queria se expressar, ele foi reprimido muitas vezes. Então, eu não posso Uhum. falar porque eu vou falar, né? Ninguém me entende mesmo, ninguém me ouve, que são as frases que eles falam. Um dos grandes é, Um dos grandes problemas dos pais é que eles não sabem ouvir. O filho começa a falar, o pai já interrompe, já tipo, Sim. eu já sei que você vai falar, porque não sei o quê, e já julga, interrompe e julga, e não Uhum. deixa ele se expressar. Essas Sim. interrupções nas conversas vai fazendo com que ele fale cada vez menos. Então preste atenção como que você está agindo com o seu filho. Você está Sim. interrompendo ele? Se você está interrompendo, cata o copo de água, bota a água na boca e fica com ela lá até acabar o seu filho terminar de falar. Faz isso, se você não Olha o desafio, olha o exercício, pessoal. Pega um copo d'água, deixa do lado, vai exercitando esse beber aí e segura a água na boca estimulando um até novo comportamento. até terminar de falar. Porque às vezes a gente já sabe, muitas vezes, quais são as desculpas que eles sempre dão, entendeu? Só Perfeito. que, e aí a gente interrompe, porque a gente já está cansado de ouvir aquilo, das mesmices. Então, olha só a velocidade de nós. A gente está tão irritado com o chefe, com isso, com... Vai lá e despeja Pum. tudo de novo. Olha o É, conflito é. de novo, entendeu? Exato, E o que a exato. gente não pode esquecer, que assim, são esses conflitos internos que acaba prejudicando o relacionamento familiar, e se a gente não tomar cuidado e não prestar atenção logo, abrir a nossa mente para cuidar disso com carinho, eu acredito que a quarentena ela veio aí para nos dar essa lição, essa oportunidade, sabe, de a gente rever algumas coisas. Aliás, muitas coisas, em vários sentidos, tá? Sim, Por quê? Porque o adolescente, nessa fase, eles estão em busca da sua identidade. Então, eles precisam saber quem é, o que gosta, o que não gosta. E ele vai buscar isso. Então, assim, dentro de casa eu já sei de todo mundo. Eu quero agora conhecer o mundo, né?
Eu quero saber. E aí é que está o perigo. Porque dependendo de como ele foi, como ele está emocionalmente com o relacionamento familiar, ele pode encontrar um grupo de amigos que gostam de usar drogas, bebidas, e aí ele vai começar a usar também, por quê? Primeiro que suas emoções estão bem latentes, está doendo muito. Então ele vai acabar, propício assim, tipo, ele acabar indo para essa galera e vai acabar utilizando também. Por quê? Porque ele quer ser aceito naquele grupo. Sabe? Então, olha só os perigos, o quanto antes Exato, que é a necessidade de autoafirmar, né, nessa fase da saída da do infância e entrada pertencimento. da adolescência. Eu Pertencimento. preciso pertencer a alguém, a algum grupo, porque a Sim, minha família não está dando mais, eu não aguento mais briga, discussão, não deu ninguém me deixa conta. falar, ninguém me fala, sabe? E tem coisas acontecendo aqui dentro que eu não estou aguentando mais, eu não sei por que isso acontece. Sabe? E eu Perfeito. preciso Perfeito. botar isso para fora. Sabe? Na minha família eu não posso, porque ninguém me entende, ninguém me ouve, fica falando que é frescura minha. Então, olha só, o quanto a gente acaba reprimindo ainda mais, em vez de acolher. E você sabe que nesse momento, né, Márcia, para alguns pais, e já teve também o meu momento de pai, escutar coisas assim dói. 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 Porque em algum momento você percebeu que estava dando realmente mais importância a tantas outras coisas e deixando de dar importância para aquilo que é importante mesmo, né? E aí, claro, eu falo dos filhos, mas antes eu falo de você, pai, de você, mãe. Como que eu vou passar coerência, cuidado, atenção, conhecimento, ajudar a refletir se eu não estou bem? Como que eu vou ter esse cuidado com meu filho se eu não tenho cuidado comigo? E esse excesso também de cuidar do outro, né, Márcia? Como válvula de escape, como forma de ocultar aquilo que você está sentindo, isso é muito padrão, muito clichê também. Eu estou feliz se ele está feliz. Eu estou alegre se ele está alegre. E aí você deixa de se olhar e buscar na sua essência aquilo que está incomodando e está a todo momento criando um personagem que você vai ter que lidar no futuro, né? Você se coloca como figurante, como protagonista de quem que é essa história, né? De quem que é essa vida que está sendo levada. Em algum momento dói, porque em algumas frases, reflexões, ou até nessa conversa que a gente está tendo com a Márcia, muito esclarecedora, muito bacana, né? Você pode sentir um chute na canela. Mas isso Ou tem a ver com direto no você, estômago. não tem a ver. Ou um soco no estômago, mas isso tem a ver com você. Aliás, na maioria das vezes tem a ver com você. Mas você aprendeu o quê? A jogar para fora. A colocar a culpa em tudo, só que qual parte que cabe a você? Qual parte que realmente você deixou de conversar? Que parte de você ainda você está escondendo? Que parte de você ainda você não quis cuidar? Vem o autoconhecimento, vem o autocuidado e o autoamor, né, Márcia? Você falou, fez eu lembrar assim, que a gente precisa entender que a gente não está aqui para julgar ninguém, sabe? Né? O julgamento Longe disso. esquece, sabe? A gente também teve os nossos momentos, sabe, como pais, e hoje, através da nossa busca de, opa, desse jeito não dá para continuar, sabe? O que Uhum. está acontecendo, tá? Então, eu fui atrás, você foi atrás, nós, tem vários pais que estão buscando, sabe? Então, a gente não está aqui para julgar, mas o que a gente precisa é esclarecer, sem mimimi agora, é olhar mesmo para dentro de você e se perdoar. Perdoar aqueles que te ensinaram ou que não foram do jeito que você imaginava, que você esperava. O perdão é extremamente importante, gente, sabe? Porque, de novo, a gente só dá aquilo que a gente tem, que a gente pode. É isso que é importante. É. Então, não é julgar o seu, mas eu tô assim com meu filho porque o meu pai, eu nunca tive pai. Tá, tudo bem, infelizmente não teve pai. Ou sorte não teve pai, porque vai saber o que ele ia estar te ensinando. Então, sem E, ficar se apegando no passado. O que foi, já foi. exato. Mas o que a gente pode fazer de diferente daqui para frente? Agora, a partir da Agora, frente, né? agora. É crucial, Márcia, isso, né? E quando a gente fala de perdão, né, a gente fala sobre uma limpeza
que só você pode fazer. Ninguém faz por você. E é tão É? libertador quando a gente consegue, porque aí as coisas ficam mais leves, sabe? Tipo, mas o meu E, fez isso, fez aquilo. Chega, a gente para de ficar se é, apegando no passado. é. Sabe qual é o nosso grande problema que a gente aprende na sociedade? Desde Uhum. quando a gente nasce, eu vejo assim, eu entendo, estou falando por mim, tá? Eu entendo que assim, nós somos ensinados a focar no problema. E pronto. E aí a gente fica remoendo aquilo, chorando e levando isso por anos e anos. Para! A gente tem que entender que existe o problema? Existe. Aceita, pronto e acabou. Ele está ali e é para ser resolvido. Uhum. Então, foco na solução. O que eu posso fazer? Como eu posso fazer para sair disso? Ou para isso não acontecer mais, Exato. não se repetir mais, para tudo que eu sofri na minha vida, para que os meus filhos não precisem passar por isso, mas de uma maneira equilibrada. E você Sabe? Não toca é num ponto proteção extremamente abusiva. crucial, Márcia, que é assim, pare de buscar essa sua versão perfeita. Uhum. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, a gente está evoluindo a cada encontro, a cada momento, e aí caminha com essa versão imperfeita mesmo. Entenda que no percurso você pode evoluir, você pode aprender. Não é só o pai que ensina, o filho também ensina o pai. Eu acho que essa caminhada é dupla, né? E a questão do perdão, Márcia, tem muito a ver com aquela parte de mim, de você, de nós, que deixou de lidar da melhor maneira com o que precisava lidar naquela época. Né? Então, perdoar tem a ver com abrir mão daquilo que você não soube lidar. E talvez hoje você encararia até de um jeito diferente. E talvez você está carregando isso por muito tempo. E está nutrindo uma raiva, ou uma angústia, ou uma mágoa que está indo para o filho, está indo para a esposa, está indo para o marido, está indo para tudo. Né? Então, assim, tem a ver com o autocuidado, o autoamor, com o autoconhecimento, e com certeza promover isso no filho também. E tem um ponto bem interessante disso tudo, né, Márcia? Que volta para a questão do tempo. Porque se tem algo que a gente não pode controlar, é o tempo. É o tempo. A gente consegue Volta. controlar as prioridades que a gente coloca no tempo. As prioridades que a gente coloca no tempo. Se eu reclamo do meu trabalho, se eu reclamo da minha vida, onde você estava nesse tempo todo que chegou nesse ponto? Em que momento você parou de olhar para as suas prioridades? As mesmas 24 horas. Não estou generalizando, mas em algum momento você deixou a vida levar. Em algum momento, talvez, esse papo com você não rolou. Em algum momento você poderia sentar. E pode ser agora, pode ser hoje, pode ser no presente. Por quê? Porque continua. Um minuto atrás é passado, um minuto à frente é futuro. Né? Nesse momento, pode realmente caminhar num processo de autoconhecimento e modificação daquilo que precisa modificar. A gente precisa Oi, entender Márcia. que a gente demorou anos agindo de uma maneira, pensando de uma maneira que acreditava ser certo, e não é da noite para o dia que a gente muda. Então, esse tempo também está dentro da nossa transformação. Por isso que é importante Uhum. trazermos para a consciência o que eu estou Isso. fazendo de errado. Tá? Uma dica aí para você que está assistindo a gente, faça uma relação das coisas que você não gosta, que você gostaria de mudar. Coloca num pedaço de papel. Fala assim, olha, o meu comportamento, mas não vamos falar do outro. Porque quando a gente espera o outro mudar, a gente continua no vitimismo. Continua com aquela, não mudando o nosso comportamento. Para a gente mudar o outro, eu preciso mudar a mim primeiro. Eu falo isso, Levi, Isso. por experiência própria. Perfeito. Até teve uma, eu acho que é Perfeito. Tailane, não lembro o nome da pessoa, que falou que tem um filho agora de 15 anos, que a relação está tensa e parece que ele odeia a mãe. Eu passei por isso também, sabe? Então, assim, o que acontece? Eu cheguei numa fase que, na minha visão, era o quê? Eu estava fazendo de tudo que eu achava que era certo e melhor para minha filha, sabe? Eu falei assim, não, mas eu estou ajudando, eu estou fazendo isso, estou levando em terapia. Eu levava ela na terapia. Olha o detalhe, tá? Estou levando ela na terapia, estou fazendo isso, papá, para nada dar certo. O que aconteceu? Eu comecei a ficar tão pesada emocionalmente
tão triste e magoada, eu comecei a achar que eu era a pior mãe do mundo, que eu era a pior esposa. Aí você vai dando margem para outras coisas, né? A imaginação vai longe. Tudo você é pior que os outros. Aí você começa a se comparar e foi. Conclusão. Fiquei num estado depressivo tão grande que sim, eu tive pensamentos suicidas. Foi quando eu entrei, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus. E aí eu descobri esse lance da inteligência emocional. Foi a minha libertação, porque eu entendi o que era o perdão, para eu me perdoar. Eu perdoar aquelas pessoas que eu achava, que eu levava em consideração, assim, mas eu sou assim porque eu não tive isso, porque meu pai, porque minha mãe, porque minha irmã, porque meu irmão, porque meu tio, porque minha avó. Quando você consegue olhar para dentro de você, essas coisas vão ficando mais leves. Então, quando você consegue descobrir quem você é de verdade, a sua força, a sua capacidade, sabe, aquilo dentro. E o jovem tem muito disso, sabe, dessa energia, sabe, tipo, eu vou fazer acontecer, eu vou salvar o mundo, sabe? Eles têm Exato. muito dessa energia. Então eu sempre falo, resgata essa sua energia de quando era criança e adolescente, que você acreditava no mundo, Isso. que era possível, sabe? Então traz isso de volta à tona para você. E tome posse dessa força, dessa sua energia, sabe? Ela é sua, ela é só sua. Então traga isso para dentro de você, gruda ela aqui, não deixa ela sair nunca mais. E aí abra sua mente, vá em busca do seu autoconhecimento. Então, aí quando eu fiz isso, eu consegui me libertar de tantas coisas. E aí eu consegui trazer minha filha de volta. Mas o que eu digo eu esqueci o nome dela, que é um nome diferente, me perdoa. Depois põe aí de novo se você estiver ainda na live. Se você está passando aí por essa dificuldade com seu filho, primeiro, desenvolva o seu autoconhecimento, que é extremamente importante. Você não vai só melhorar o seu relacionamento com seus filhos, como com seu marido, com sua mãe, com seu pai, com seu chefe, com todas as pessoas. Isso é extremamente importante. Para você, faça isso por você, tá? Em primeiro lugar. E aí sim, você vai conseguir ajudar o seu filho, sua filha, a sua família, de um modo geral. Segundo, entenda o que... Só interrompendo rapidinho, a gente Tá tem acabando o nosso tempo? 1 minuto. Tá. 1 minuto. Segundo, rapidinho. A gente... Eu queria dar atividade, mas não vai dar. Vamos fazer o seguinte, a gente vai começar uma contagem regressiva daqui a pouco, o Instagram ele começa. Aí se a gente cair, vamos entrar só para dar essas dicas finais e comprometer aqui com o pessoal. Fazer o exercício. Mais uns 10 minutinhos. Gente. Então vamos. Então, pessoal, daqui a pouquinho, com certeza, vai cair aqui, mas está tão interessante, está tão bacana, falei que valeria a pena você ficar com a gente aí. Caindo, a gente volta com o comprometimento aí da gente voltar por 10, 15 minutinhos para fechar essa nossa reflexão de hoje. Tá bom? Então, tudo bem? Né? Manda coraçãozinho se tiver tudo bem para vocês. Aí eu vou dar o exercício. Pode continuar. Para vocês fazerem, tá bom? Caindo, a gente voltando, vamos fazer exercício, tá? Então, assim, o segundo passo é comunicação não violenta. É como eu falo. Eu posso chegar para o meu filho e falar assim, você não arrumou esse quarto de novo? Olha o tom da minha voz, a minha expressão facial, expressão corporal, porque normalmente a gente põe um pezinho para frente, outro para trás e a mão na cintura, né? Quando não, você já fecha a mão que dá vontade de dar na cara, né? A expressão corporal. Tudo, tá tudo ali, ó, interagindo. Expressão facial, expressão corporal e fala. O que você fala e como você fala, tá? Então, a comunicação não violenta é quando a gente começa a prestar mais atenção para isso. Então, respiro fundo, vou lá no quarto. Eu sei que tá bagunçado, eu sei que não arrumou, mas nada de frases generalizadas. Você nunca arruma o quarto, você sempre faz essa bagunça. Nunca, sempre, jamais, toda vez, frases que generalizam. Isso afasta e aumenta. 20 segundos. Então, vamos já ir para a próxima? Eu vou concluir. Vamos. Então, pessoal, esperamos vocês então. A gente vai derrubar aqui para voltar. Mais uns 10 minutinhos, né, Márcia? A gente finaliza, ok? Volta com a gente. Volta com a gente. Vai.